Olá pessoal, bem-vindo ao canal Direto ao Ponto. Eu sou a Prof. Celita e hoje vamos aprender média aritmética, moda e mediana. Bom, o que é média aritmética? É uma medida de tendência central que resume um conjunto de valores. Então, como achamos a média? Primeiro soma todos os dados e depois divide pela quantidade de dados coletados, tá? Então, aqui eu tenho média aritmética igual um conjunto de 4 elementos, então eu somo A mais B mais C mais D e divido por 4. Os pontinhos representam se o conjunto fosse maior, se ele continuasse, certo? É só uma representação. Então, vamos a um exemplo prático. Um conjunto de 8 elementos, tá? Eu tenho a soma de todos eles, divido por 8, que é a quantidade de elementos, eu acho a minha média aritmética. Essa soma aqui deu 88, divididos por 8, dá 11. A nossa média aritmética neste exemplo deste conjunto é 11. E o que é moda? Moda é aquilo que se repete com mais frequência. Pegando o nosso exemplo, né, eu tenho esse mesmo conjunto, eu tenho 6 se repetindo 2, 3 vezes. Então, a nossa moda é, neste exemplo, 6. Por fim, mediana. A mediana, quando eu tenho um conjunto, eu sempre tenho que colocar ele em ordem crescente, tá? Por quê? Porque senão eu não vou conseguir achar a mediana do conjunto. Então, eu coloco aquele nosso exemplo anterior em ordem crescente, ficou 3, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 11, 35. O elemento central vai ser a nossa mediana, tá? Não preciso fazer cálculo nenhum no caso do conjunto ser ímpar, porque eu consigo achar o elemento central, certo? Veja que eu tenho 4 elementos para a esquerda e 4 para a direita. Já nesse outro exemplo aqui, eu tenho um conjunto com elementos par, então eu vou ter 2 elementos centrais. Eu retiro os elementos da esquerda, retiro os da direita e somo os 2 elementos, divido por 2, tá? Eu faço uma média dentro de uma mediana, tá? Então, eu pego o 6 e o 7, que são os 2 elementos centrais. Veja que eu tenho 3 elementos para a esquerda e 3 para a direita. Eu somo esses 2 elementos e divido por 2. 13 sobre 2, 6,5. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Dê o seu like e inscreva-se no canal.